ouvintes, bem-vindos ao nosso programa Capivaras Candangas, junto com o projeto Irradiar Educação e Cultura. Hoje nós estamos aqui na rádio Cultura FM e vamos entrevistar uma pessoa assim, muito querida da cidade, super talentosa, super artista, Didi Colado. E eu espero que todo mundo goste e peço para ela se apresentar para gente. Bem-vinda, Didi. É muito bom estar com você aqui nesse momento. Obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem também da entrevista. E, bom, me chamo Didi Colado, sou artista da cidade, fui convidada pela Maristela para contar um pouquinho da minha história na cidade. Eu não me apresentei, né? Eu sou a Maristela e faço parte desse projeto com a equipe do Irradiar Educação e Cultura. E estamos fazendo esse podcast, videocast diferenciado. Espero que a gente consiga levar bastante cultura, que essa é a ideia do nosso programa. Então, Didi, você é uma artista plástica, diretora de arte, grafiteira, muralista, professora, Pois é. né? É muita coisa, muita informação. E assim, a minha curiosidade, quando que surgiu essa vocação, vontade, assim, em você, que você viu que trabalhar com a arte era a sua vibe? É aquele clichê, né, da infância que você se identifica com a arte, porque é real, é de verdade mesmo. A arte em si, o desenho, começou pelo desenho, desde muito criança, isso estava muito impregnado no meu dia a dia. Era constantemente sendo criativa. Em casa, minha mãe com costura também, sempre trazia esse ar assim de criação o tempo todo com a costura dela, e eu sempre fui muito grudada assim com a prática dela. E aí foi chegando uma fase já de adolescência, eu entendendo, tendo que, né, escolher uma função, aquela necessidade escolar que vem toda em cima, assim, o que você vai ser, o que você vai ser. E aí eu começava a agregar nas minhas futuras atividades, que eu pensava o desenho. Ah, mas eu posso ser qualquer coisa, mas eu posso continuar sendo desenhista, assim. Era um pensamento um pouco infantil, mas, mas assim, sabendo que eu não saberia me incluir no mundo se não fosse fazendo alguma coisa desse sentido. Eu tentava ser parecida com todo mundo, né? E ao mesmo tempo falei assim, ah, mas se eu não for também um pouquinho da minha essência, não seria eu. E aí eu comecei a criar bastante, assim, na minha adolescência, quando eu tive mais acesso a materiais diferentes, né, voltados para o desenho. Tinha um desejo enorme de fazer artes plásticas, mas acabou não rolando, não passei no UNB, o UNB era o meu foco. E aí tive que começar a trabalhar, né? E aí nesse período de começar a trabalhar, eu comecei a acessar materiais mais legais, tudo mais, e comecei a criar por conta própria, assim, nunca fiz um curso de desenho, não fiz uma universidade de artes plásticas como eu gostaria de ter feito. Mas assim, eu me identifico como autodidata mesmo. Nunca eu aprendo observando o outro fazendo. E aí eu entendo as técnicas dessa forma, trocando uma ideia. Quando era muito novinha, vendia em banca de revista, né, técnicas de desenho de alguma especialidade assim, e eu comprava e eu aprendi dessa forma. Os cursos Os cursos universitários. universitários. E eu aprendi assim, por minha conta mesmo. E aí, passar algum tempo, chega a fase assim de escolher uma universidade de verdade. Eu sempre admirei muito o cinema na sua forma prática, mas não fazia ideia que mundo era esse. Gostava de uma coisa que eu nem conhecia, mas acabei fazendo publicidade. E segui nessa faculdade, concluí. Achei que lá eu poderia desenvolver um lado criativo que eu tanto queria. Mas na verdade não, assim, porque eu não tive aptidão com design gráfico, assim, eu não consegui desenvolver, que eu acho que seria
a parte do curso que me interessou bastante. E aí a vida me trouxe, em 2014, um presente, assim. Conhecer um projeto que chama Mapa Gentil, que já estava na cidade desde 2012, circulando dentro de escolas, principalmente aqui na ET, em Taguatinga. E aí, nesse ano, esse projeto foi para Ceilândia, na Praça do Cidadão, em parceria com o Jovem de Expressão. Não é um projeto do jovem, foi uma parceria de espaço e tudo mais. E eu fui com interesse em desenho. Mas eu já estava adulta, já tinha passado por muita coisa. Falei, vou aprender mais uma técnica nova. Tinha instrutores excelentes que são amigos hoje, como o Gurulino, que é o Pedro Sangeon, o Renato Moll e a Marina Mara, com Palavra e Poesia. E eram os 3 instrutores da época. E aí eu fui só para alimentar a minha criatividade mesmo, trazer mais conhecimento. Mas dali surgiu uma amizade que incorporou, assim, e dali trouxe, além, né, da técnica, trouxe um envolvimento com o processo da arte em si, que foi a arte urbana, que eu ainda não tinha tido conhecimento sobre ela, nem teórico, né? Era só uma admiração, mas eu não tinha nem, estava muito ainda no meu imaginário. Mas dali surgiu um coletivo do qual eu tenho muito carinho até hoje, que se chama Risa Floras, que foi o primeiro coletivo feminino na cidade de grafite, grafiteiras mulheres, que ainda existe, só não está de uma forma tão prática como já esteve, mas que é eu, Verônica Pires e Camila Leite. Nós 3 formamos o coletivo de arte urbana Risoflores. Hoje eu atuo mais sozinha mesmo, depois desse tempo todo, né, de 2014 para cá, já tá fazendo 11 anos de contato com essa atividade. E na sequência veio o cinema, em 2015. A direção assim. de arte surgiu na sua vida aí depois desse contato Foi meio com a arte junto, urbana. assim, com a arte urbana, porque foram com as mesmas pessoas. Por isso que foi meio junto. Os idealizadores do projeto também trabalham com cinema. Eu estava no lugar certo na hora certa, talvez, assim, sabe? E aí eles tinham um projeto para executar cinematográfico. E aí, como alguns alunos assim tiveram uma certa aptidão no processo, a Janaína André, que foi a diretora de arte desse projeto, convidou a gente para participar de alguma forma do filme. E aí foi quando a gente teve um primeiro contato assim com o processo. Mas até então ainda assim não sabia, não havia estudado, não sabia absolutamente nada. Mas foi o meu pontapé, né? Foi quando eu comecei a enxergar os processos. Então, de lá para cá são 10 anos que me trouxeram um conhecimento prático, mesmo assim, comecei valendo. Eu sou de uma época que não tinham cursos, não tinham oportunidades, não tinha oferta. E o cinema em si, ele é uma área muito elitista. Até hoje, imagina 10 anos atrás, sabe? Para você ter acesso ao cinema, diferente da arte urbana. Você precisava ter condições de pagar um bom curso ou uma universidade, enfim. Até para acessar o UNB, você precisa ter uma certa aquisição financeira, assim, porque tipo, não é a realidade de todo mundo não poder trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, pra você se manter na UNB, você tem que ter alguém por você. É verdade. Mas, assim, mas tá tudo bem também. Artes plásticas está na minha vida, a arte está na minha vida, eu continuo desenhando, continuo tendo essa atividade na minha vida. E tudo se tornou uma coisa que se encaixa, assim, sabe? Tudo se encaixou. Até na minha agenda hoje, tudo se encaixa, assim. Ontem eu tive uma pergunta de um aluno, mas como você consegue? Eu falei, chega, eu agendo e as coisas acontecem. Graças a Deus, assim, tipo, aí com o tempo você vai se tornando, seu nome vai sendo mais falado, né? E aí você vai sendo lembrada. E aí uma hora você consegue viver realmente disso, assim.
viver desse de processo. arte, que é uma realidade bem complicada, né, no É, nosso país. O audiovisual ainda é muito elitista e uma das coisas que eu ia até te perguntar é isso. Como que uma mulher se vê dentro desse espaço? Porque é, algum, pelo que eu já vi, algumas áreas do audiovisual ela sempre é mais dirigida mesmo e gerida pelos homens. E as mulheres ficam, às vezes, com algumas coisas muito específicas, né? Conquistar esse espaço não é fácil, eu tenho certeza que você fez com maestria. Mas, assim, hoje você vê que teve alguma mudança da sua época ali de querer fazer cinema, querer é, fazer artes e tudo mais, e a gente sabe que não é fácil, não é para todos. E uhum, aí hoje eu vejo, pelo menos eu vejo que tem mais uma oferta, né? Talvez porque só existe oferta porque tem demanda. Tem outros cursos de cinema na cidade que antigamente só existia mesmo na UNB. Já uhum. existe cursos de audiovisual. Você acha que as mulheres estão conseguindo hoje em dia ocupar esse espaço válido ainda, procurar? Tem mercado de trabalho para todo mundo? Ou... Tem. Assim como na arte urbana, assim, como é que eu posso expressar a palavra? Que a maioria é masculina, Majoritariamente. majoritariamente masculina. Tanto Uhum, na arte urbana quanto no cinema. Isso são duas realidades que eu precisei furar uma bolha, assim, para uhum, conseguir acessar. Então, quando eu me apresentei, só voltando um pouquinho para a arte urbana, com um grupo de 3 mulheres, a gente chamou muita atenção. Ah, 3 meninas fofinhas, só que o nome já traduz flor. Na verdade, esse nome ele veio de uma música do mestre Chico Science, né? Então, não é fofinha. uhum. Né, a falta de conhecimento te traz essa forma de enxergar a mulher, assim, sempre com uma certa, sempre um diminutivo, né? Sempre um adjetivo, assim, que não te contempla tanto. Mas eu consegui acessar, assim, consegui ser vista minimamente. E aí, quando a gente decidiu também se apresentar por conta própria, ainda bem que eu já tinha construído algo na Risofloras o suficiente que me fez permanecer sendo bem vista. Mas é um processo, né? É uma luta, assim. Hoje, na arte urbana, tem um número enorme de mulheres. Existe um grupo, inclusive, que se chama Grafiteiras DF Entorno, que todas as mulheres que fazem essa prática como sustento, ou as que estão entrando também podem acessar esse grupo e lá a gente troca, tem conversas, tem eventos, enfim, nem sempre tudo é pago, nem sempre você é sempre chamada para trabalhar sendo paga, mas é um momento de você fazer um network, né, Uhum. entender e praticar, porque você só se torna bom naquilo e consegue vender o seu trabalho dentro de oportunidades de prática, né? E foi isso, assim, o meu processo na arte urbana evoluiu com muita prática, assim, é totalmente visível a diferença de um tempo para cá para o hoje. E no cinema não foi diferente, assim, eu não entendi ainda como é que se comportava em questão de gênero no cinema, eu só entendia por classe social, até entrar. Ainda assim, via-se muito a mulher no departamento de arte, como se isso fosse uma coisa só de mulher, sabe? Uhum. Ah, porque tem um olhar sensível. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Absolutamente não tem nada a ver com isso. E também seguir esse processo de diretor de arte não necessariamente precisava passar pelo que eu passei, assim, como artista. Quem faz direção de arte, assim, não precisa ser artista, você não precisa saber fazer o que eu fiz, sabe? Não tem uma ligação com a outra. É só um diferencial. É só um plus, assim, se você sabe, que bom porque isso te agrega e você consegue demandar, você consegue solicitar coisas importantes. Mas também é um processo de aprendizagem, como qualquer outra tarefa.
A partir do momento que eu entrei e tal, assim, eu agradeço muito quem olhou e falou, eu tô precisando de alguém que esteja começando. Eu falei, puxa, você treme, né, toda. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou assumir um longa-metragem? Uhum. Assim, eu nem tenho conhecimento sobre como solicitar equipe e tudo mais, eu não sei. Mas eu aceitei. Mas eu estava num período que eu não tinha para onde recorrer conhecimento. Eu teria que ter feito uma faculdade, né? Uhum. Ou eu não estava sabendo de nada, assim, parece que só sabia quem tivesse acessado aquela faculdade. Mas eu aceitei, assim, foi um processo bem ousado, mas alguém acreditou. Então eu tive um caminho também, um pouco de sorte de pessoas que passaram por mim. Porque ainda assim, eu sei que muita coisa mudou, mas ainda assim é um processo elitista, assim, é muito difícil. O Brasil é muito pequeno e a gente quer que se torne um polo cinematográfico, mas a gente precisa dar brecha para isso, por isso que os cursos estão Sim. acontecendo. E aí, alguns anos depois, assim, aí eu passei a ser monitora, oficineira no Jovem de Expressão de grafite, lá atrás. Logo na sequência que eu fui aluna ali, eu fui aluna de outras coisas também, mas paralelo a isso eu comecei a dar aula de grafite, de stencil, tudo que era direcionado para arte urbana. E aí passou um tempo, alguns anos depois, começaram a falar sobre cinema lá. Uhum. E aí o primeiro ciclo super de sucesso, e aí eu entrei apenas como um workshop. E aí também entra um pouco, que também isso pode ser papo para outro dia, de como o próprio sistema audiovisual trata o departamento de arte. Talvez não tão importante quanto qualquer outra coisa, sabe? Uhum. E aí isso reflete muito na oferta, porque hoje, assim, as próprias pessoas do processo do jovem, assim, na hora de escolher os cursos, da importância do curso, hoje, assim, não abre mão absolutamente da direção de arte. Mas o primeiro processo é complicado mesmo, você não pensa nisso de primeira, você não entende que aquilo é necessário. É porque a pessoa de fora, às vezes até de fora, entende que é só uma parte e não vê que Não aquela é a parte que vai é aparecer. aquela parte que vai aparecer. É a estética, É né? estética. É o que chama atenção. Tudo que está Uhum. dentro de um quadro, de uma tela, Uhum. tudo aquilo ali, ele nada ali é por acaso. Então, quem Verdade. vai pensar sobre isso? Quem vai fazer esse processo, sabe? Como? Para até chegar lá, é um processo criativo imenso, assim, é um fazer intenso. E aí depois foram 2 ciclos de workshop, de tipo, todas as outras matérias tinham, em média, 3 meses, 2 meses de duração. Eu tive 4 dias para dar aula. Mas o legal de tudo isso é que houve uma compreensão da necessidade, e logo isso virou e se tornou uma matéria obrigatória. Hum. E hoje tem uma qualidade imensa, inclusive do videoclipe da Pratanes, um dos ciclos que eu dei aula, um dos produtos foi um videoclipe dela. Que assim, incrível, foi quando eu conheci também o trabalho dela. Mas é isso, é um assunto à parte, assim, que a gente precisa lidar, que é uma luta. Até na hora que você vai orçar, na hora que você, como se as coisas ainda fossem dispensáveis. Porque acho que todo mundo quer ver o bonito, mas ninguém Mas não sabe o quer, processo, não entende o processo. E quando não quer fala, despender custo, né, com pessoal, é tudo acha que sempre tudo é gasto. é Na verdade, não é gasto. gasto, é investimento. Uhum. Não é gasto. É bem complexo, assim. Que qualquer um faz. Não, gente, não é isso. Assim, tudo bem, se todo mundo pode comprar um jarro de flor, todo mundo pode comprar, mas não com aquele conceito, com aquela observação, com aquele entendimento, com aquele estudo. Uhum. Aí você chega na direção de arte, quem realmente pensou no contexto do personagem, no ambiente, na classe social, tudo mais. E aí foi uma consequência ser professora, né? De tudo isso, assim, que é essa outra prática na minha vida. Foi tudo muito junto mesmo. Assim, nunca imaginei que eu fosse dar aula na minha vida. E comecei dando aula de grafite. E E assim, hoje
está trabalhando com a parte de Direção de arte para em cinema. em outros projetos, sem ser Em, apenas no Jovem de no Jovem de Expressão, Expressão. sim, que é comecei pela Academia de Cinema, que aí Uhum, que são as mesmas pessoas, mas elas entram em parceria com os projetos, né, uhum. paralelos. Aí, hoje eu estou dando aula para o Faça, eu não sei se é Faça Filme agora então eu vou me embaralhar se eu falar que é isso, mas tem o Faça Filme também, que aí é um projeto que impulsiona jovens a lidarem com aquela atividade e se tornar de fato uma profissão, porque a gente precisa de pessoas novas o tempo todo. E trazendo para puxando um pouco o saco assim, para minha área, é um dos departamentos do cinema que mais emprega. Uhum. Por ser em número o maior departamento de um set de filmagem, naturalmente já demanda muitas pessoas. Demanda Então, tempo, todo o processo, desde do pensar até desde eu executar. pensar, assim, então é um quebra-cabeça até chegar, assim, até você entregar tudo, até o último dia de gravação. Você precisa fazer um desenho quando você faz uma leitura de um roteiro, você faz um desenho de equipe, assim, imediato. Quando a prática te traz esse pensamento rápido, aqui eu preciso dessa pessoa, desse tipo de profissional. E aí você vai entendendo, aí você monta o orçamento e aplica aquele orçamento. Mas, assim, jogando por baixo, só o departamento de arte, isso com projetos que não tem tanto, não tem um valor tão alto de investimento, 17 pessoas, 16 pessoas, só no departamento de arte. É bastante gente. Assim, em grandíssimas produções, você trabalha com Uhum. isso, sei lá, até, às vezes até centenas de pessoas, dependendo, sabe? Não é tanto a nossa realidade no Brasil, mas acontece. E a sua produtora, a Articulado Produções, que se tornou, né, uma realidade, ela surgiu quando? Foi junto com essa parte de ser profissional, professora, né? Ela veio num período realmente de falar assim, é isso que a gente vai fazer e vai ter que se profissionalizar mesmo. E começou virando empresa, né? Você começa Uhum, primeiramente como um microempreendedor, você tem um MEI e tal. Mas aí quando começa a chegar grandes produções em Brasília, que isso já é uma prática comum nos outros estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que são polos cinematográficos, era o ato da contratação. Isso que está virando, isso que está fazendo as pessoas que são trabalhadores do cinema se transformarem em empresas. É que existe uma restrição, assim, não contrata-se MEI, porque o MEI começou a ter uma restriçãozinha de alguns profissionais. uhum. Aí parou de ter algumas funções, então você não pode mais ser MEI. E aí você tem que se tornar uma empresa, porque é onde você pode ter. E aí foi uma virada de chave importante, que aí eu me tornei sócia da minha irmã Eliane Colado, que também está na produção cinematográfica hoje. Inclusive chegou metendo o pé na porta, assim, já está super, assim, um longo atrás do outro. Graças a Deus ela chegou num bom período, assim, Uhum. de muitos cursos acontecendo e as oportunidades, né, abertas. E com boas pessoas ao redor, que trazem muito conhecimento. E aí a gente uniu, cada uma tinha seu mês, nos juntamos e nos tornamos sócias e aí a gente faz valer a empresa para todos os nichos que a gente trabalha, assim, ela também é fotógrafa. Então, quando precisa, né, Uhum. virou por isso que é produções, assim, porque também me atende nos meus trabalhos de arte urbana, me atende nos meus trabalhos de cinema e os dela também. E quais são esses tipos de produções que vocês atualmente estão desenvolvendo com a Articulado, né? Ainda não tem nenhum nosso, nenhum que a gente tenha escrito, nada, mas a gente tem projetos a serem inscritos, assim, brevemente. Uhum. Com os novos editais que estão surgindo, né? A gente tem um previsto agora para grafite, e aí ela entraria como produtora desse projeto. Mas é isso, né? É tudo é um aguardo, né? Tudo demanda tempo. Tem um primeiro tempo da inscrição, depois o tempo Sim. de todo mundo entender quem passou, enfim, é um processo muito longo até acontecer.
Mas seria o primeiro que a gente vai fazer. Aí quando surgir um de audiovisual, quem sabe tem um roteiro bom para aplicar. Com certeza, né? A Eliane, eu acho que é uma das capivaras mais talentosas que a gente conhece aqui, né? É, dessa sua entrada, por exemplo, como diretora de arte, até de ser artista plástica, artista, e teve alguém que te influenciou, alguém da área que meio que abriu, assim, que foi a virada de chave, que, sabe, que te ajudou. É, não só as mulheres, né? Que a gente sabe que mulher sempre ajuda mais mulher. Mas teve alguém que foi importante nessa. É, teve seus momentos de importância, por exemplo, a Janaína André talvez seja a pessoa inicial que me mostrou que era um set de filmagem. Uhum. Ainda assim, eu saí um pouco confusa, não sabia se era, né, é muita informação, Muita novidade. muita, muita. Você entra num longa-metragem sem nunca ter pisado num set, foi muito. Então, eu acho que eu pensei um pouquinho se eu seguiria ou não, mas aí na sequência chegou um longa de fora. E aí, como eu tinha envolvimento com Jovem de Expressão, e eles eram patrocinados. Aliás, o Jovem de Expressão é um projeto da Caixa Econômica, até fazer uns merchanzinhos assim, não sei se tu pode, mas é porque ele, Sim, ele é um ele é projeto da Caixa importante. Econômica, que mudou de nome agora, mas era um projeto da Caixa. Da Caixa Econômica não, era Caixa Seguradora. Uhum. E aí, por ser da Caixa Seguradora, era um patrocinador desse longa que estava chegando em Brasília, um dos maiores longas que vieram para cá. E aí eu consegui entrar nele como estagiária, porque era uma contrapartida da Sim. Caixa Seguradora. E aí foi eu e mais duas pessoas. E aí eu conheci mais uma vez, assim, um curto período, de um para o outro, uma equipe de fato que vivia disso, porque eu tive uma experiência no outro que tinham pessoas que viviam disso, mas a grande maioria estava ali pontualmente, sabe? Tava pelo projeto, não porque tinham isso como carreira. E aí foi ao contrário dessa outra equipe que eu conheci, assim, eram pessoas que já tinham, sei lá, 50, 60 filmes nas costas, e era isso que queria fazer. E aí você entende, assim, algumas nuances do impulsionamento, assim, e também o quanto tinha de investimento para aquele projeto, né? Aí você vê a grandiosidade, assim, inclusive o investimento, o que é investir no departamento de arte, assim, faz absolutamente toda a diferença visualmente. Sim. Quando a gente vê um projeto que não tem muito, a gente faz o que pode. E aí quando tem, que você consegue contemplar todos os seus desejos, assim, não mais que desejo, necessidades mesmo, e aí você faz o negócio direito, viu? Ai, é bom ter dinheiro, né? É bom ter dinheiro. É bom ter dinheiro. É, agora, mudando assim, essa parte, né? Se você tivesse que montar uma trilha sonora para essa sua vida de artista, ou você tem assim, algo que te. é, Eu acho que a música ela também influencia. A gente está na rádio, então vamos, né, vamos puxar aqui para essa área. É, aquilo que toca, que quando você está desenhando ali te inspira, quando você está dirigindo, pensando, existe essa trilha sonora da sua carreira profissional e da Didi mesmo, aquela que entra no carro e coloca ali uma música, coloca uma rádio. Você consegue falar pra gente assim? Talvez eu tenho. Eu vou falar que é eclético? Eu sou. Eu sou. Fazer o quê? Né? Mas eu gosto de muita coisa porque cada momento eu acho que tem a vibe da música. Mas tem uma música em si que eu acho que era um momento, talvez, de quando eu sonhava com o que eu vivo hoje. E aí isso me traz uma sensação gostosa da minha juventude e o que eu achava que era uma utopia, sabe? Eu achava que isso não vai alcançar, assim. É isso, né? Uma pessoa de origem periférica, com zero condições de pagar um curso, uma universidade, absolutamente. E as coisas aconteceram.
sabe? Talvez por esse impulso mesmo do querer, do vibrar, sabe? Acho que eu vibrava essas coisas, e aí as pessoas chegaram até mim. Acho que foi meio isso. Mas eu tenho uma música, eu não lembro do nome dela porque ela é em inglês, mas eu posso dar uma pesquisadinha aqui, já já eu ponho aqui. Tá. Como que toda essa galera que eu sei que vai nos ouvir te encontra suas redes sociais, aonde que o pessoal vai pedir, sabe? Eu quero que o meu projeto cinematográfico, artístico, publicidade, que eu sei que você também, né, Sim, faz eu atuo bastante, publicidade, até né? porque Brasília não tem cinema o tempo todo, né? É, Então você tem que trabalhar com audiovisual. onde que a gente te encontra, Didi? Então, falando dessas duas atividades na minha vida frequentes, tem o arroba Didi Colado, que é o de artes plásticas urbanas, e tem o arroba Didi Arte Filmes, e depois que a empresa nasceu, Uhum. aí também tem o Articulado Produções. Todos se encontram no Instagram. Gente, sigam. Didi Colado, produções, em todas as vertentes aí da arte. Por favor, a gente quer Didi lá em Hollywood. Eu estou Vamos, contando. vamos profetizar aqui. Amém. Se a gente tem que pensar positivo para chegar, Claro! já estou pensando, gente. Próximo Oscar vai para Didi Colado. Nossa, aí você emociona. Ai, vai sim. Didi, foi um prazer enorme poder conversar com você. Agradeço imensamente seu tempo, a sua disposição. E, assim, sendo sincera, eu acho que pessoas como você, né, que sonharam e conquistaram, acho que ela tem que ter um lugar, um local de fala. E a gente tem que ver que isso pode acontecer, né? E eu tô torcendo sempre por vocês, você pode ter certeza. Agradeço imensamente. Obrigada eu pelo convite. Espero que essa seja só a primeira, né, de muitas outras oportunidades que a gente vai ter de gravar, de trazer todos os outros projetos. Porque como a Arte Colado está começando, a ideia da gente é que sempre vocês possam divulgar aí o que está sendo gravado e produzido mesmo, Claro. né? E, além disso, os outros projetos que você faz parte, você pode ter certeza que a gente vai estar de portas abertas para poder te receber, para poder trazer aqui para a rádio, eu espero, né? Para o nosso videocast, podcast, Capivaras Cantantes. Adoro. É isso, muito obrigada, gente. Mais uma vez eu agradeço a audiência, né? Toda a equipe que está sempre aqui com a gente. E dessa vez agradecer a Rádio Cultura, que de certa forma nos abriu o espaço, e essa oportunidade é sempre importante, principalmente para nós que somos, né, alunos universitários. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio das Capivaras Candangas e do projeto Irradiar Cultura e Educação no DF.